Domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Dungeon Nirai, o anime que cada vez mais a gente começa a ter dificuldades em shippar o protagonista, pelo fato que eu tô traindo o movimento da Estia, eu sei, mas a Haruhime, ela é muito fofinha, tipo, eu quero muito shippar o protagonista com ela, mesmo sabendo que não vai rolar nada. Então, sério, eu torço muito, eu gostei, sério, o fanservice que teve no episódio 6, eu acho que foi o 6, que foi a apresentação lá do Barry dela, foi muito engraçado, ela perguntando, é sua primeira vez? E ele falando, ai, sério, o Battle, ele ia perder a virgindade dele. Só que acontece que a Haruhime desmaiou após ver a clavícula dele. Foi muito engraçado, sério. Eu tava rindo demais com essa cena, porque o Little Rookie, ele finalmente iria descobrir um mundo novo. Mas sério, eu ri demais, foi muito bom esse episódio. Na verdade, o arco da Haruhime é maravilhoso, eu diria, por conta do desenvolvimento dos personagens que estão sendo apresentados. Então eu tô gostando bastante. Pra todo caso, você já sabe sobre o que vamos falar. Eu vou falar sobre os episódios mais recentes de Damacy. Eu tenho que ressaltar muitos episódios, na verdade. Eu acho que tá no episódio 8, então eu tenho que falar o que eu achei de uns 3 ou 4. Eu vou ressaltar só os principais pontos e o que eu mais venho gostando desses episódios. Pra todo caso, seu comentário positivo é sempre bem-vindo, caso você queria falar o que você tá achando da obra, o que você gostou, o que você não gostou, quem você shippa com o Battle. Me diga isso nos comentários e me diz aí qual foi a sua cena favorita até o momento de Dungeon Nirai. Mas, por todo caso, compartilhe o vídeo, dê like, se inscreva no canal se é seu primeiro vídeo, meu querido e minha querida. Você sempre será bem-vindo, então conto com seu apoio. Agora vamos falar de Damacy e seus episódios mais recentes, mais conhecido como Haruhime, a nova waifu de Damacy. Vamos começar falando do episódio 5, pois ele foi um dos mais engraçados, sério, até então da obra, eu diria, por conta que ele foi quase puramente comédia. Então vamos começar pelo fato que Kami wa Estia Saiko desu. Hai! Salgadinhos de batata são deliciosos! Hai! Beruku wa kawaii! Hai! Sério, foi muito engraçado, porque ela, tipo, quis incitar o povo que foi entrar na família dela a mostrar sua energia, porque mostra que, devido à vitória deles no Wargame, eles tiveram uma fama enorme, tipo, muitas pessoas queriam ser contratadas para entrar na Estia família. Então, tipo, quando ela perguntava, vocês querem entrar na nossa família? Eles falavam, hi! E sério, foi muito engraçado, porque, tipo, todo mundo tava empolgado, eu quero entrar na família agora que tá sendo o nome do momento. E acontece que vemos que a animação tá vindo bem, tá vindo, tipo, a todo movimento. E acontece que foi mostrado, eles agora vivem na casa lá do Apollo, ou melhor dizendo, que era a casa dele. Então lá agora é a casa da Estia família. E o que acontece é que tudo iria dar certo. Eles iriam contratar alguém até que a Mikoto corre, tipo, na frente de todos e mostra um percaminho. E o que era esse percaminho? Um percaminho que a Estia nem queria lembrar na vida que existia. O percaminho de dívida da Estia Knife. Ou seja, um percaminho da faca da família. Meu querido, minha querida, continha uma dívida alta. Afinal, eram mais de 200 milhões, se eu não me engano. Então vemos que a Estia, tipo, congelou na hora, porque ela tava na frente de todo mundo começou a saber dessa dívida e tipo, ah, eu não vou entrar mais nessa família não, tchau, não, essa dívida deve ser verdadeira, obrigado. Ela ainda concordou, tá sendo sincera, mesmo assim não vou entrar não. E acontece que aquelas duas garotas que eram da família Apollo, que foi dissolvida, falaram, ah, eu queria tanto entrar, ele confiou em mim, mas é uma dívida muito alta, então ele confiou em mim, mas tipo, ela não vai entrar. Então foi muito boa essa cena. Pra todo caso, a gente viu que quando o Battle viu que essa dívida era por conta só daquela faca, então ele pensou, eu estou apunhalando com 200 milhões, e ele desmaiou na hora, tipo de nervosismo, de ansiedade, tipo de pânico por ter visto a dívida que ele criou. Sério, foi uma das melhores cenas, eu acho que foi a cena mais engraçada dessa segunda temporada. Talvez a segunda cena, mas na minha opinião é a primeira cena, mas foi muito boa essa cena. Me diz aí o que você achou. Pra todo caso, vamos falar daí de outras cenas importantes. A Dariri com o Soma-sama foi muito bonita, pelo fato de que ela agradece, digamos, ela se despede e fala que ela realmente reconhece tudo que ele fez por ela e agradece de coração. Então ela fala que já está partindo. Então foi uma despedida muito bonita, pois ela está finalmente indo para a família Estia, em definitivo. E a gente viu o fato dele ter parado de fazer a bebida dele e falou, caralho, que eu disse que cuide do seu corpo, cuidado. E mais uma vez ela se curva em lágrimas, em agradecimento de coração, pois independente de como foi o tratamento daquela família, ela sabe o tipo de Deus que ele é e ela ainda reconhece tudo de bom que ele fez por ela. Então foi muito legal, digamos, que ele ter reconhecido a força dela, pois ela aguentou, digamos, que a bebida dele, então ele parou de fazer para falar com ela e ela se despediu e finalmente está indo agora para a família definitiva dela, a Estia família. Mas eu tinha que destacar, pois foi uma cena muito emocionante e que gera até lágrimas.
Mas, pra todo caso, vamos continuar falando. Eu gostei muito de ver a Estia e o cuidado que ela teve, digamos que, com os novos membros. Afinal, ela, digamos que, fez todo um armazém para o elfo, tipo, para ele fazer as armas dele. Foi bem legal isso, além de fazer termas gigantes para a Mikoto, pois esse era o desejo dela. Então eu gostei bastante de ver que, tipo, ela quis mimar, quis um sinal de boas-vindas para eles terem entrado na casa dela. Então eu gostei bastante de ter visto isso. Mostra, por mais que a Estia seja toda, digamos que bagunçada, tenha seus problemas, ela mostra que ela quer ser uma boa Kami. Então eu gostei bastante disso. Mas tendo falado disso, vamos para o episódio 5 para falarmos já dos outros episódios, mais do arco da Haruhime. Vamos falar então da conclusão que foi ver, digamos que o Eti focado mais no Barry e no Elfo e tipo a Estia querendo saber o que estava acontecendo do outro lado das termas. Por conta que ela começou a ouvir Rena Otto. Então ela queria saber que tipo de barulho era aquele do Barry e do Elfo, porque ele estava elogiando que o corpo do Barry estava ficando como o corpo de um aventureiro. Então, sério, tava sendo muito engraçado porque, tipo, tinha invertido. Normalmente a gente vê que o som vem das termas das mulheres. Aquele tipo de som, um gemido, e dessa vez foi pra parte dos homens. Então a Estia queria ver o corpo do Barry e tudo. Então foi bem engraçado essa parte, mas digamos que o fanservice continuou do lado da Estia, pois foi mostrado tudo o corpo. Pra todo caso, eu gostei da parte em si, porque foi uma parte engraçada, só que foi uma parte séria. Afinal, vemos o agradecimento do Barry, se ele realmente merece tudo que eles estão fazendo por ele. Ele reconhece, digamos que a Estia, tipo, a ajuda que ela concedeu a ele desde que ele chegou em horário. Ele também agradece ao Elfo, a Mikoto, a Riri, por terem entrado na Estia família, mesmo tendo abandonado, mesmo tendo saído de famílias que amavam, como por exemplo a Mikoto. O próprio Elfo, tipo, ele tinha um respeito, admiração pela deusa dele. E a Riri, tipo, ele é a primeira parceira dele, então ele é muito grato, pois foi aí que começou, digamos que, um trabalho em equipe. Então foi muito bonito essa parte. Eu diria que foi uma parte até emocionante. Sim, é uma parte que gera lágrimas, principalmente pra quem chora fácil. Então eu gostei dessa parte, foi muito bonitinha. Pra todo caso, acredito que assim eu concluo o episódio 5, mas falta falar, o Barry virou o comandante da Estia família. Afinal, como a família está começando a aumentar, ele já, pelo fato dele já ser um level 3, isso ajuda bastante a ele ser, digamos, o comandante, a ter uma reputação. Afinal, ele é o mais forte, digamos que, da Estia família no momento. E por ele ser também o primeiro filho da Estia, todos concordaram com isso. Mas gostei bastante, episódio 5 maravilhoso, um dos melhores, acredito que é o meu episódio favorito. Agora vamos falar do arco da Haruhime. Mas vamos falar da nossa waifu nova de Damacy, vamos falar da Haruhime. Ela é uma waifu que particularmente eu gostei do tipo de personalidade dela, pelo fato que ela é bem timidazinha, mas ela é muito fofa, tipo, ela mostra também os sentimentos dela quando é necessário. Tanto que ela tentou, tipo, falar pro Barry fugir, ela segurou a Aisha, tipo, por mais que ela não fosse forte, ela quis, tipo, ajudar o Barry a que ele fugisse dela. Então foi muito legal isso. E o fato dessa personagem, digamos, ter sido enganada e vendida para um bordel foi muito triste. E a gente viu daí que a Ishtar comprou ela. Para todo caso, a gente viu que ela é uma prostituta em andamento, ela não tem muita experiência, mas como ela já disse, ela se considera suja por já ter compartilhado a cama. Então acontece que ela tem, digamos que o sonho que um herói a salve, só que o sentimento de culpa de se achar suja faz com que ela ache que ela não é digna de ser salva. E a gente viu que o Barry tenta falar pra ela, tenta mostrar que ela é digna, independente do que ela faz. Só que o problema é que o Barry quer salvar ela, só que ele não pode salvar ela porque senão ele pode causar uma guerra entre famílias. Então a gente viu que essa indecisão do Barry está até o episódio 8. No episódio 9 a gente verá a real decisão, o que ele irá fazer. Mas para todo caso, é uma personagem que particularmente eu tô gostando muito, tá tendo um ótimo desenvolvimento. Digamos que a parte das histórias dos heróis é algo que ela ama, é fascinada, tanto vemos que ela conhece até mais que o Barry, que tipo, ama essas histórias. E uma característica principal da Haruhime é sua gentileza, não só para ajudar o Barry, a Mikoto, como desde pequena, desde que ela era pequititinha, uma criancinha, ela enviava a comida do prato dela, ela tipo falava pro pai dela que ela não conseguia comer mais, para que ele enviasse ao templo para as crianças que não tinham o que comer. Tanto que vemos que foi aí que o Takemizuchi, digamos que manda as crianças, como por exemplo a Mikoto e os outros personagens, ajudarem, digamos, a Haruhime a ela sair para brincar. Então foi aí que a amizade, a gratidão começou a surgir da Mikoto para a Haruhime, e digamos que uma amizade iria surgir. Mas daí vemos que o tempo passou, tanto que a Mikoto foi para o horário, daí aconteceu todos os problemas com a Haruhime, só que logo quando a Mikoto soube, digamos que tudo que aconteceu da Haruhime, ela tentou salvar a mesma. Então vemos que a Mikoto, junto da antiga companheira da família lá do Taki, visitam para ver se realmente é verdade lá da Haruhime está, digamos que no bairro dos prazeres. E o que acontece é que foi uma confusão pura. A gente viu daí que o Barry foi beijado, quase sequestrado, cortado lá
pelas Amazonas, pelas outras garotas dos bordéis. E acontece que, tipo, quem que o Bero encontra? É claro, num bairro do prazer, quem que seria a pessoa que a gente encontraria? O Hermes. Pelo fato que ele, tipo, já tava falando, é claro que eu encontraria você alguma vez aqui, afinal você já está naquela idade de curiosidades, não é mesmo, Bero? E acontece que ele fala, não é, eu só vim ajudar uns amigos, eu estou procurando por eles. E o Hermes fala, sim, os amigos, é claro, mas para todo caso, tome essa pílula de energia, vai ser bem útil para você. Isso é só um segredo entre nós dois, hein? E o que acontece é que foi muito engraçado pelo fato de que o Bero continua com essa droga de pílula. E depois a gente já sabe o resultado. Ele voltou só de manhã para casa. E o que acontece? A Estia quase quis matar ele, porque ela fala, essa pílula é da onde? Essa pílula parece algo que não era pra fazer algo no bairro dos prazeres? Então a gente sabe que de todos a Estia ia matar o Bero, independente da hora que ele chegasse. O problema, como era um segredo, digamos que entre o Bero e o Hermes, ele não poderia falar da onde veio essa pílula. Então acontece que isso só piorava a situação dele, ele foi castigado, tudo. Daí a Riri ajudou ele no castigo, o Elfo, a Mikoto, mas sério, foi muito bom isso. Para todo caso, daí acontece que no bairro dos prazeres, durante essa noite toda, ele vai fugindo das Amazonas, pois ele foi pego. Afinal, digamos, a ordem da família Ishta é que o Bero seja pego, pois eles querem, digamos que, escravizar para provocar a família da Freya. E o que acontece que, como que essa deusa soube dessa informação? Por conta que o Hermes não aguentou. Isso mesmo, eu tô falando literalmente. Ele cedeu essa informação, então, ao mesmo tempo que o Hermes se deu bem, ele se deu mal. Entendedores entenderão isso. Para todo caso, não foi muito bom pelo jeito, porque ele chorou depois, e depois ele ficou todo preocupado com o Bero, tipo, perguntando, você tá bem? Você tá realmente bem? Você pode falar qualquer coisa pra mim, tá bom? Então foi muito bom. Tanto que foi aí que começou um pouco da explicação lá da Pedra da Morte, só que ele não podia falar exatamente tudo disso, porque senão se boatos vazassem, daí ele que teria problemas com a Ishtar. Mas antes, eu devo falar daí da cena lá da Haruhime com o Bero, que foi uma cena que eu falei logo no começo, mas acontece que foi lá naquela noite que o Bero ainda estava fugindo das Amazonas. Pelo fato que, como ele não queria ser pego, ele queria voltar pra casa, a gente viu que ele acabou se encontrando, digamos que num outro bordel, ou no hotel. Acontece que ele entrou num quarto, e esse quarto estava a Haruhime, e ela achava que era um cliente, então ela já estava indo pra cima dele. E a gente viu que ela fala, é a sua primeira vez? E ele fala, hi, e ela começa a tirar a roupa e fala que pode deixar com ela, que ela vai fazer tudo. E acontece que ele tava tentando se explicar, mas ao mesmo tempo ele não falava. Então acontece que daí ela desmaiou e ele ajuda, e daí foi mostrada a conversa entre os dois e a amizade deles começou a surgir aí. Pra todo caso, foi uma cena que eu já havia ressaltado, só lembrei agora e eu gostei muito, foi a cena mais engraçada, sério, foi muito bonitinho ver esses dois. Mas vamos falar logo do episódio mais recente, falar já logo pra concluir isso de Dungeon Ideai e ficar ansioso para amanhã, que é o próximo episódio. Pelo fato de que foi mostrado, digamos, o motivo, a explicação sobre a Deathstone e a Haruhime. Pelo fato que é um dispositivo mágico que sela a alma de um Illuminado. E com isso, digamos que é concedido o Yujutsu, a magia que é dessa raça. Ou seja, a Haruhime tem o poder de conceder um aumento de nível. E com a alma dela selada, digamos que nessa pedra, e fragmentando, digamos que todas as Amazonas teriam esse poder dela. Então todas poderiam ter um aumento de nível na mesma hora e poderiam coordenar um ataque contra a Freya família. Pelo menos isso é o fato que eu entendi da obra, que é por isso que esse dispositivo sela a alma. Só que quanto mais você coloca a alma do Illuminado dentro e fragmenta, a alma não poderá ser restaurada. Ou seja, ela será um sacrifício para conceder poder para todas as Amazonas. Pelo menos é isso que o episódio mostrou. Então acontece que após ouvir isso, o Bero ficou em fúria. A Haruhime seria tratada como um sacrifício, como um objeto a ser usado. Seria uma vida sacrificada só para conceder poder aos outros. E acontece que isso não é justo, tanto que é por isso que o Bero afirma, ele fala, como você pode tratar a sua companheira dessa maneira? E a Aisha só fala, se você tem algo contra, eu luto contra a sua família também. Ou seja, ia gerar em outra guerra, além de guerra contra a família Freya. E o problema é que nesse momento o Bero já fica quieto e ele não pode falar nada, porque ele não pode gerar outra guerra para esta família. Afinal, eles mal saíram de uma guerra e ele não pode trazer problemas para Estia, para o Elfo, para a Riri. Querendo ou não, digamos que isso não é da conta, digamos que deles. Por mais que seja algo nobre, que o Bero queira defender, proteger a Haruhime e a Mikoto também, pois tem uma gratidão e são, querendo ou não, amigos, eles não podem agir pela remoção. Só que também é injusto eles deixarem que uma vida seja usada para conceder poder. Então, de certa maneira, eles até estão sendo bem na razão, eles estão sendo nobres, justos em tentarem querer protegê-la. Então vemos que nesse momento a Mikoto só tira o Bero de lá porque as outras Amazonas chegam. Mas a frase que a Aisha falou
acabou com o Battle. Esse não é o rosto de um homem, é um rosto de um garoto indeciso. Ou seja, ela massacrou o Battle. Tipo, você não tem a coragem necessária de um herói para protegê-la, para tentar tirá-la de mim. Você não está disposto a sacrificar tudo. Então, sério, foi uma cena épica pelo fato de que o Battle nem pode responder. Afinal, tecnicamente, isso é verdade. Se ele é um herói de verdade, ele tem que mostrar e defender a Haruhime. Mas ele também, ao mesmo tempo, tem, digamos que, as responsabilidades de proteger a esta família. Então tudo isso está gerando, digamos, na consciência e ele não sabe o que fazer. Mas era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu já queria ressaltar dos episódios mais recentes de Dungeon Nirai. Como foi, o que eu gostei, pelo fato de que foi muito bom, ele foi muito perfeitinho. O arco tá chegando agora no clímax e olha que estamos no episódio 9. Então eu tô muito ansioso para ver como é que vai ser. Pra todo caso, tem cenas ainda que eu tenho que ressaltar. A primeira delas é o passado da Aisha. Pelo fato de que foi muito bom ter visto que, digamos, ela não gostava da Haruhime no começo, só que ela sempre, digamos, que era boa com a Haruhime, mas digamos que a maneira como ela agia a provocava, tanto que chega um dia que ela quebra uma pedra, meio que uma esfera, e o que acontece é que nesse dia ela foi punida severamente, ela, digamos que foi massacrada, torturada, depois ela foi abusada pela Ishtar, então, sério, ela foi levada à loucura, tanto que ela não consegue desobedecer pelo que aparenta as ordens da Ishtar-sama. Então foi interessante esse fato porque foi um passado meio triste dela, só que acontece que aquela esfera me deixou muito curioso. Aquilo não seria, digamos que, a Death Stone? Não foi por esse fato que ela quebrou isso, por ter uma ligação com a Haruhime, sendo que ela não gostava da mesma no começo? Então isso me deixou realmente curioso, porque se fosse um objeto dela, digamos que não teria por que ela ser punida, mas se for um objeto, digamos que sela a alma de um Urunado, daí ela seria castigada por ter feito algo contra a família. Então foi bem interessante isso. Eu diria que a cena que mostra que ela foi levada a loucuras pela Ishtar foi algo muito triste, porque mostra uma cena que, digamos, ela foi meio que também torturada, digamos que de uma maneira, seja fisicamente ou mentalmente, pois ela não estava seguindo o corpo dela, ela foi levada a loucuras pelo efeito da Ishtar. Mas para todo caso, tendo falado dessa, vamos falar agora de uma outra cena que é bem mais leve. A cena em questão que eu vou ressaltar agora é uma cena muito engraçada pelo fato de que a gente viu que o Battle estava agradecendo a Haruhime, pelo fato de que ele seria abusado e torturado lá pelaquela sapa, por conta que eu não lembro do nome daquela personagem, nem faço questão de lembrar, pelo fato de que é uma personagem que eu tenho uma raiva, digamos que uma repulsa também, pelo fato que a gente viu a maneira como ela trata, digamos que todas as pessoas, ou pelo menos as que interessam, ela realmente iria abusar do Battle, então já tava me dando raiva aquela personagem em questão. O que acontece é que vemos que ela iria realmente devorá-lo. E acontece que, por conta dela ter ido pegar um remédio, uma pílula que ia conceder, digamos que, uma hesitação para o Battle, vemos que foi o tempo que a Haruhime sabia que ele estava lá, ela solta ele, e acontece que nesse momento em diante eles conseguem fugir. Só que ainda ele cai aos braços da Haruhime e fala que estava com muito medo com o Akata, e ele agradece de coração por ela ter salvo ele. Então foi uma cena muito bonitinha, tipo, o Battle é muito criança ainda, então é muito fofinho ver esses momentos dele. Sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Dungeon Nirai? Para o próximo episódio, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente veremos a decisão de Battle, e eu acho que vai ser uma decisão que vai nos agradar. Afinal, o fato, a ligação que o Battle já tá tendo, digamos, com a Haruhime é muito fofinha. Porque não é, digamos que só uma maneira nobre e justa, ele realmente quer ter um laço de companheiro com ela. Pelo fato de que ele quer agir como um herói, ele quer salvá-la daquelas condições, ele não quer ver ela morta. Ele já queria comprá-la pelo fato de que ele não queria mais que ela vivesse naquele bairro dos prazeres. Não é à toa que ele e a Mikoto estavam fazendo várias missões para poderem comprar ela, tanto que tiveram a permissão da Asha, como ele mesmo falou. Só que acontece que a gente viu que o problema de envolver um assunto de guerra é algo que deixa ele meio que com medo. Provavelmente no próximo episódio a gente verá algo que a gente vai gostar, pois a gente sabe como o Battle é. Provavelmente ele vai, digamos que, fazer a cabeça de todos e vai entrar, se for preciso, numa guerra contra a Ishita família, mas ele vai salvar, digamos que, a Haruhime junto da ajuda da Mikoto e com todos. Afinal, a família do Taki não vai deixar, digamos que, a Haruhime naquelas condições que ela estava. Então provavelmente eu estou muito ansioso para ver o próximo episódio, afinal provavelmente vai envolver a Freya família já, a gente vai ver algumas ordens da Ishtar talvez, e quem sabe o Hermes não aparece ainda para fazer uma cena cômica. Mas para todo caso, é isso que eu espero, eu quero ver realmente o Battle agindo como um herói, agindo como um homem, pois nesse momento a gente sabe, ele é muito menino, ele é muito indeciso, mas ele precisa ganhar experiência e precisa ficar mais corajoso. Então se ele tomar a decisão, mesmo que coloque a sua família em perigo, vai ser legal porque ele mostra que ele quer proteger, ele quer salvar pessoas. Então eu tô esperando muito pra isso, mas a gente sabe que não é fácil. Para todo caso, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Damate Mata, né?